Olá galera, beleza? Então aqui, estou gravando esse vídeo aqui agora à tarde para poder postar para vocês na manhã do dia 21, já que seria o nosso Meet. Só que aí, por imprevisto, eu estou gravando essa videoaula resolvendo os exercícios do dia 11/8. Então vamos lá. Então, olha só, observando o diagrama e em seguida marcar a alternativa correta. Primeiro vamos analisar o diagrama aqui, ó. Lembrando da nossa definição de função, a definição fala o seguinte: eu tenho uma relação f, relação aqui, ó, essas setinhas aqui, pessoal, ligando um conjunto para o outro, a gente chama de uma relação qualquer, chamar de f. Então essa minha relação f de A em B, ela será função se ocorrer o seguinte: se todos os elementos de A, ou seja, da onde está partindo a relação, a setinha, estiverem se relacionando ou correspondendo a um único elemento em B. Então a definição fala o seguinte, que todos os elementos que a gente chama de X pertencente a A vai se relacionar com um Y correspondente a B, pertencente a B. Só que tem que ser todos de A e um se relacionando com um único elemento de B. Então a definição ela fala assim, ó, eu tenho uma relação f partindo de A em B. Isso só vai ser função se somente se todos os elementos de A. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar se todo mundo está se relacionando. Todo mundo está se relacionando? Todos. 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém está sobrando. Todos os elementos de A estiverem se relacionando com um único elemento de B. E isso está acontecendo? Primeiro caso, todo mundo está se relacionando? Sim. Cada um está se relacionando com um único elemento de B? Sim. Ó. O 2 com 0, o 3 com 1, o 4 só se relaciona só com 3, o 5 se relaciona só com 3 também, só que o 5 só se relaciona com um elemento de B, que é o 3. E o 6 se relaciona com um único elemento de B, que é o 1. Pessoal, cuidado para não confundir isso aqui. Ó. O B, da onde está chegando a setinha aqui, ó, ele pode receber dois elementos de A, tá? O que não pode ocorrer é o contrário. Se fosse assim, ó, B em A, o contrário, isso aqui não seria função. Por quê? Porque, primeira coisa, tem um carinha sobrando aqui. Ó. Segundo, um elemento de B está se relacionando com 2 de A. Tá? Então isso não seria função se fosse o contrário. Ó. Se fosse o contrário. Tá? Mas do jeito que está aqui, do jeito que o exercício propôs, isso aqui é uma função. Tá? Então voltando aqui, ó, pela definição, todo elemento de A tem que se relacionar com um único elemento de B. E isso está acontecendo. Ó. Todo mundo de A está se relacionando. E cada elemento de A tem um único elemento de B. Olha lá, ó. Ok? Então vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Esse diagrama não é função, né? Não representa função, já está errado. Ó. Tá? Esse diagrama não representa uma função, a gente já viu que ele representa. Esse diagrama representa uma função de A em B. Ok, até aqui está correto. Pois todos os elementos de A possuem correspondência em B. Está correto, todos os elementos de A possuem correspondência de B. Ele não está tão completo, né? Mas vamos ver as outras questões aqui, as outras alternativas. D. Esse diagrama representa uma função de A em B, pois cada elemento de A possui dois elementos. Isso aqui, ó, está errado. Cada elemento de A teria que possuir um único. Tem que possuir um único elemento em B, não dois. Então isso aqui também já está descartado. Esse diagrama não representa uma função de A. Ó, falou não representa uma função, já está errado. A gente já viu que representa. Então a alternativa correta é a letra C. Ok? Vamos para mais uma. Vamos ver essa aqui que está bem ampliada. Depois eu volto nas outras. Então fala o seguinte, ó, dados A
que são os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. B, que são os elementos 1, 3, 5, 7, 9 e 12. E a correspondência entre A e B, dado por y igual a x mais 1, ou 2x mais 1, y igual a 2x mais 1. X pertencente a A, isso aqui a gente falou também, né? Na minha aula teórica, para quem não viu o vídeo, ó, a gente viu que os elementos que pertencem a A, a gente chama de x. E os elementos que pertencem a B, a gente chama de y, né? Ou de f de x, né? Então, pessoal, para quem não lembra do vídeo, reprisando aqui, ó, tá? Todos os elementos de A a gente chama de x, tá? E todos os elementos de B a gente chama de y. Então ele pede para fazer o diagrama e dizer se essa função, se isso é função ou não. Então vamos fazer o diagrama aqui, ó. Então aqui vai ser o A e aqui vai ser o B, né? Um menorzinho com o outro. Então olha só, deixa até o B um pouquinho maior que ele tem mais elementos. Então vamos colocar os elementos de A aqui, ó. Os elementos de A são 0, 1, 2, 3 e 4. Os elementos de A vão chegar lá nos elementos de B, mas seguindo aquela lei lá. Então vamos colocar os elementos de B aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Tá mais apertadinho aqui. E o 12 lá, certo? Então vamos lá. Se a gente for usar essa fórmula aqui, a gente vai ter que usar essa fórmula. Como é que eu uso essa fórmula? Assim, ó. Vou pegar y, que são os elementos de B, é igual a 2x mais 1. Então o que eu tenho que fazer? Tem que pegar cada elemento de A aqui, ó, e usar essa fórmula para ver quanto que vai dar lá em B. Então se eu pegar lá o x igual a 0, vai ficar y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Então y é igual a 1. Viu aí? Ó? Porque 2 vezes 0 é 0, mais 1. Então o 0 aqui se relaciona com o 1. Ok? Vamos pegar aqui, fazer aqui do outro lado. Fazer fazer algumas contas aqui de cabeça, tá? Aqui só foi para exemplificar, né? Então voltando aqui, ó. Então vou ter que pegar os elementos de A, jogar dentro da fórmula e calcular, ver quanto que vai dar y. 2 vezes 0, por quê? Porque peguei o 0 aqui, ó. Dá 0, 0 mais 1, y igual a 1. Beleza? Vamos pegar lá, se for x igual a 2, isso aqui for x igual a 0. Se for x igual a 1, vai ficar y é igual a 2 vezes 1 mais 1. Y é igual a 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então veja só, o 1 se relaciona com 3. Se eu pegar o 2, vai ficar, vamos fazer de cabeça, ó. Lá na fórmula, ó. Y igual a 2x mais 1. Vamos lá na fórmula. Se for 2, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. 2 se relaciona com 5. Se for 3, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. E se for 4, 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9. Todo mundo de A já se relacionou? Sim, todo mundo de A. Não está sobrando ninguém. Então a primeira parte da definição está concluída. Todo elemento de A se relaciona com o B. Agora vamos ver se se relaciona com um único elemento de B. E se relaciona. O 0 só se relaciona com 1. O 1 só se relaciona com 3. Ó. O que significa isso? Nas contas aqui, eu só tive um valor, né? Só cheguei em um valor. Quando eu botei x igual a 0, só gerou y foi igual a 1 e pronto. Não deu y igual a dois valores. Quando o x foi igual a 1, o y foi igual a 3 e pronto. E por aí vai. Então, pessoal, isso aqui é uma função. Beleza? É uma função. Então vamos ler as alternativas. Sim, ele pergunta se é função, né? Então a resposta aqui é sim. F é uma função de A em B, pois todos os elementos de A têm um único elemento de B. Pronto. A definição escrita aqui, ó. Ela está escrita aqui na alternativa. Mas vamos ler o resto. Entender por que não é a resposta certa. Não, já a resposta não, que dizendo que não é função.
Está errado porque a gente já viu aqui, ó, pelo diagrama, que é função. Sim, f é uma função de A em B, pois todos os elementos de A têm 2, não pode ter 2, não pode ter mais que 1, galera. Ó. O elemento de A tem que ter um único elemento em B, então está errado. Não, a gente já viu que é função. Sim, f é uma função de A em B, pois nenhum dos elementos de A tem correspondência. Não, totalmente errado isso aqui. Tem que ter correspondência entre A e B, não é nenhum. Então a resposta correta é a primeira alternativa. Ok? Então a gente já respondeu duas. A tabelinha aqui fala o seguinte. Verifique se a correspondência de A de B em A é uma função. Pessoal, tomem cuidado com isso, tá? Olha só, aqui na tabela o A vem primeiro e depois vem B. Aí isso aí você pode fazer confusão. Você pode fazer a relação indo de A para B no automático. Acostumado a ler dessa forma, né? Galera, cuidado. Aqui ele está falando de B em A. Então, ele quer o contrário, ó. De B em A, tá? Então, ele não quer de A para B. Beleza? Então, isso, se você pegou essa ideia de A para B no automático aqui, você erra a questão inteira. Tem que prestar atenção no que ele está falando. Ele quer de B em A. Então, ele quer saber se de B em A é uma função. Então, vamos analisar. Ó. Então, na verdade, ele quer o contrário. Eu tenho aqui o conjunto B e o conjunto A. Então, os elementos vão sair daqui de B e chegar em A. Então, por exemplo, só que aqui é o contrário, né? É de Y para X, né? De Y para X. Então, observa o Y aqui, é o 3. O 3, houve uma correspondência aqui, que o 3 gerou 9. Então, eu peguei aqui um 3 e ele gerou um 9. Eu peguei um 4 e ele gerou 16. E por aí vai. Dá para a gente entender que correspondência é essa? Se eu pegar um y qualquer aqui em B, vai gerar um x, significa que esse y ele foi elevado ao quadrado e gerou o x, tá vendo aí, ó? Né? É isso que está acontecendo, ó. 3 ao quadrado gerou 9, 4 ao quadrado gerou 16. Então, isso é função? Sim. Aqui, ó. Cada número aqui elevado ao quadrado está resultando em A. Todos os elementos de B estão se relacionando com A? Sim. Cada elemento de B está tendo um único elemento de A? Sim. Então é função. Tá? Por isso que vocês têm que prestarem atenção nisso aqui. Ó. Se eu fizer o contrário, o que acontece? Como é que o 9 gerou 3? Porque eu tirei uma raiz aqui e deu 3. Como é que o 16 deu 4? Porque raiz quadrada de 16 gera o 4. Raiz quadrada de 25 gera o 5. Raiz quadrada de 36 gera o 6. Raiz quadrada de 49 gerou o 7. E aí, será que é função? Né? Na verdade eu estava falando, mas a gente é um questionamento. Se fosse o contrário, seria função? Do jeito que está aqui? Todos os elementos de A se relacionou com um único elemento de B? Sim, se relacionou. Eu poderia afirmar que isso aqui é função? Sim. Então A em B também seria função? Sim. Tá? Só tomem cuidado, tá? Se caso o B tivesse aqui os outros elementos do tipo menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, né? Tivesse mais esses elementos aqui, ó, separados, tivesse os positivos e os negativos. Isso seria função? Não seria, porque ele teria dois elementos aqui. Ó. Só que o B ele está bem mastigadinho, né? O B ele está limitando em apenas
os valores positivos. Por isso que isso aqui seria função também. Tá? Então o A em B também vai ser função. Tá? Só que eu quero chamar a atenção aqui porque ele falou o contrário. Tá? De B para A. Beleza? Caso você fizesse o contrário, você não iria errar porque ia ser função também. Então é função. Então ele pediu para analisar e determinar a fórmula matemática, né? A fórmula matemática aqui. Ó. Inclusive, acho que é uma das alternativas, né? Você tem aqui x é igual a y ao quadrado. Essa é a fórmula matemática. Entenderam aqui, ó? Ficou essa fórmula aí, ó, ao contrário, né? É o y gerando x. Então, nesse exercício aqui, ele fala até, ele pede qual das alternativas lá é a fórmula da função. E a fórmula é essa aqui, tá? X igual a y ao quadrado. Corrigir logo esse 2 aqui. Então, a gente vai lá na prova mesmo, lá no... A gente responde aqui e lá, né? Então, o 2 fala o seguinte, ó. Qual dos seguintes diagramas representa uma função de A em B? Pessoal, você vai olhar o quê? Ele quer de A para B. Você vai olhar se todo x pertencente a A está se relacionando. Depois você vai analisar se cada x está tendo apenas uma imagem y de B. Então você vai olhar essas duas coisas, se todo mundo está se relacionando. Segundo passo é se um x está tendo apenas uma imagem B. Né? Então vamos olhar aqui primeiro o item A. Já está errado aqui. O que acontece? Esse 5 está sobrando. Pode sobrar em A? Não está saindo de A para B? Pode sobrar? Não. Aqui está sobrando? Não pode sobrar. Aqui está sobrando? Não pode sobrar. Ó, o primeiro ali já é mais fácil ver, né? Ó, item alternativa D. Tá sobrando? Não, tá todo mundo se relacionando. Opa. Então o D aqui já tem que tomar cuidado, ó. Tá sobrando algum elemento em A? Não. Então vamos para a segunda parte da definição. Todo mundo em A está se relacionando. Ok. Um único elemento, cada elemento de A está tendo um único elemento em B. Opa, aqui está acontecendo isso. O 2 ele está se relacionando com dois elementos em B. Isso aqui não pode acontecer. Então não é. Então sobrou a E, né? Se sobrou é porque é ela mesma. Mas olha só, todo mundo em A está se relacionando? Ok. Cada um está se relacionando com um único elemento em B? Ok. Então a alternativa é. Então isso aqui é a função. Beleza. Observe a função abaixo, representada na forma de diagrama, e determine a fórmula matemática dessa função, dado x pertencente a A e y pertencente a B. Então vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho menos 2 e gerou menos 6. Eu tenho menos 1 e gerou menos 3. Eu tenho 0 e gerou 3. O 1 gerou 3 e o 2 gerou 6. Primeira coisa, é função, né? Todo mundo de A está se relacionando com B. Correto. Cada elemento de A se relaciona com o único elemento de B. Correto. Agora vamos ver qual função é essa. Qual é a fórmula dela. Então, y, que são os valores de B, que eu vou chamar de y, ele está sendo resolvido através de qual fórmula? Se eu observar aqui, ó, o que aconteceu? O menos 2, ele foi triplicado para menos 6. Ó. Isso está acontecendo em cada um. Ó. O menos 1, se eu triplicar ele, dá menos 3. Se eu triplicar o 0, dá 0. Se eu triplicar o 1, dá 3. E se eu triplicar o 2, dá 6. Então, qual será a minha fórmula? 3 vezes x. Ou seja, eu pego o 3 e multiplico por cada elemento de A, que eu vou gerar o triplo dele lá em B. Ó. Então, essa é a minha fórmula. Vou fazer aqui mais perfeito. Então, tá aí, ó. Que beleza. Fiz o quadradinho automático, não, retângulo, mas tá valendo.
Vamos lá na prova então. Aproveitando aqui, galera, mostrar para vocês aí a minha visualização de quem fez atividade ou não. Então vamos ver na atividade do dia 11, que ela aqui, ó. Então 29 já estão com nota, mas ninguém me entregou, e 10 foram atribuídos que não me entregaram ainda, tá? Se eu clicar lá, ó, eu mostro os nomes aqui, beleza? Mostra as notas. Quando eu clico em cima de um aluno, né? Aí eu por aqui eu já enviei para vocês. Eu clico aqui em cima de um aluno, se eu der a nota dele aqui, eu já clico em devolver, né? É assim que vocês têm um retorno, tá? Só que aqui não me entregou, então aqui não. Vamos abrir a atividade aqui, ó. Vamos lá, o primeiro exercício aqui, ó. Então observe o diagrama abaixo e em seguida marca a alternativa. A gente já respondeu ele lá, né? Então a gente já viu que ele é função, né? Porque todos os elementos de A estão se relacionando com um único elemento de B. Então a resposta vai ser a C aqui, ó. Este diagrama é uma função de A em B, pois todos os elementos de A possuem correspondência em B. Aqui a gente já viu que a letra E, que é a quinta opção, né? Beleza. Ele fala aqui quais que são função, a gente já viu que esses outros não são, porque está sempre sobrando um elemento em A. Aqui não sobra, mas o 2 está tendo duas imagens em B. Aqui a gente já viu também, a gente montou lá o diagrama, foi a primeira resposta, né? Aí esse aqui é o que não tem lá. Verifique se a correspondência de B em A é uma função, a gente já viu o que é, né? Então aqui, a correspondência de B em A não é função, está errado. A correspondência de B em A é uma função, mas não existe uma fórmula matemática errada, existe sim. A correspondência de B em A é uma função e a fórmula matemática é o quê? Y igual a 3x, errado. A correspondência de B em A é uma função, a fórmula matemática é x igual a 3y, errado. Então vai ser essa aqui, ó. A em B é uma função e a fórmula matemática é x igual a y ao quadrado. Observando a função abaixo, representada numa forma de diagrama, e determina a forma matemática, que a gente também já fez, é a alternativa C, tá? Então, tá aí respondido. Respondendo, e pontuação, então, o gabarito está correto, beleza? Vamos voltar lá. Então é isso aí, galera, exercício corrigido. Só eu vou fazer outro vídeo explicando a dúvida de muitos alunos em relação ao último exercício, tá? O exercício de ontem, quinta-feira. Ok? Então até mais.